Vamos dar início, então, ao nosso encontro de estudos para o livro dos Espíritos dessa noite. Hoje é dia 26 de outubro de 2015, são 19 horas e 46 minutos, 28 graus na cidade de Jaú. Estamos transmitindo este encontro de estudos diretamente da Associação Jauense de Estudos Espíritas, localizada na cidade de Jaú, estado de São Paulo. Estamos estudando o livro 3, as leis morais, no seu capítulo 5, Lei de Conservação, questão de número 708. O nosso companheiro Rodrigo Leonelli está pela internet conosco. Está desejando uma boa noite a todos. Ele está em São Paulo, ele levou o seu Milton, ele deve estar por lá. Hã? O seu Milton foi com ele. Bom, muito bom. Economizou para a associação e mais conforto para ele. Isso, mais conforto. Porque um ônibus é muito cansativo, né? Os ônibus de agora são... é uma covardia, com ar-condicionado. Para quem viajou como eu, sem ar-condicionado, sem nada. Mas aquele banheiro lá estraga. Meu tempo não tinha ônibus, não tinha nada. Bom, de fato. Vamos lá, questão de número 708. A pergunta de Kardec aos espíritos superiores é a seguinte: não há situações em que os meios de subsistência não dependem absolutamente da vontade do homem, e onde a privação do necessário, o mais imperioso, é uma consequência das circunstâncias? Resposta: é uma prova frequentemente cruel que o homem deve sofrer e a qual sabia que seria exposto. Seu mérito está na submissão à vontade de Deus, se a sua inteligência não lhe fornecer algum meio de sair da dificuldade. Se a morte deve atingi-lo, ele deverá submeter-se, sem lamentar, pensando que a hora da verdadeira liberdade chegou e que o desespero do momento final pode fazê-lo perder o fruto de sua resignação. Questão de número 709. Aqueles em que situações críticas, se viram obrigados a sacrificar os semelhantes para matar a fome, cometeram com isso um crime? Se houve crime, ele é atenuado pela necessidade de viver que o instinto de conservação lhes dá? Resposta: já respondi ao dizer que há mais mérito em sofrer todas as provas da vida com abnegação e coragem. Há homicídio e crime de lesa natureza que deve ser duplamente punido. Esse lesa natureza seria o quê sobre isso? Você está agindo contra a natureza. A natureza diz que as pessoas têm que morrer de causas naturais, e não por assassinato. É isso, ser humano. Ele está falando, está relacionado ao ser humano. Que ele diz, a pergunta é se a pessoa, para matar a fome, poderia matar um outro ser humano para se alimentar. Sacrificar os semelhantes. Semelhante do homem é o próprio homem. Questão de número 710. Nos mundos onde a organização é mais apurada, os seres vivos têm necessidade de alimentação? Resposta: sim, mas os seus alimentos estão em relação com a sua natureza. Esses alimentos não seriam tão substanciais para os vossos estômagos grosseiros. Da mesma maneira, eles não poderiam digerir os vossos. Quer dizer, guardada a devida evolução de cada um, os alimentos são proporcionais à natureza de cada espírito e de cada um, né? Não podia ser diferente mesmo, né? Aqui a gente vive pouco, é por conta disso mesmo.
Os que vivem mais vivem muito pouco. Item 3. Gozo dos bens da terra. Questão de número 711. O uso dos bens da terra é um direito de todos os homens? Resposta. Esse direito é a consequência da necessidade de viver. Deus não pôde impor um dever sem conceder os meios de ser cumprido. Essa resposta envolve mais do que a própria resposta está respondendo, viu? Porque esta resposta vale também para aqueles que pedem por expiação ou por prova, alguma prova muito rude, onde ele não tem quase, muito pouco para sobreviver, para subsistir. Vale, essa resposta vale para qualquer circunstância da vida. Deus sempre dá os meios do homem subsistir. Sempre. Independente da circunstância em que ele viva. Da condição em que ele viva. Né? E se a pessoa está passando por aquela determinada prova, por aquela determinada expiação, ela pediu isto e ela tem recursos de inteligência, o seu espírito tem recursos de inteligência para vivenciar aquela prova e sair vitorioso dela. Né? Você não sai porque não faltou vontade. Pode ter faltado vontade, pode ter faltado resignação, pode ter faltado humildade, pode ter faltado algum desses ingredientes. Você viu ele falando naquela primeira resposta, que se no momento final ele se desesperar, ele pode perder o fruto de toda a resignação de uma vida inteira. Resignação é aceitação, né? Resignação é aceitação. A pessoa se resigna, ela aceita a circunstância, aceita os fatos. Né? E toda a revolta é contra a resignação. Faz perder o fruto da resignação. Aqui na primeira resposta, aqui ele não está falando de revolta, está falando de desespero. Mas eu estou me referindo a 708. Sim, mas o desespero também não pode ter. Não, é claro. O desespero é uma falta de resignação. Então, enquanto uma pessoa for viver com água, ela fica desesperada, no caso. Toda vez que coloca em risco a vida da gente, é natural que você, pelo próprio instinto de preservação, você tente, de alguma maneira, sair daquela situação. Né? Mas, se o momento for impossível você preservar a sua vida, como espírita, nós temos que nos resignar ao fato. Esse desespero aqui seria mais como falta de confiança, assim, depois de passar por tudo uma luta, ele entrar em desespero e perdeu a confiança que ele tem. Isso mesmo. E ele perde todo o fruto e toda a resignação de uma vida inteira, né, por conta do seu desespero no momento final. É desse jeito. Na realidade, a gente tem que... Nós estamos aqui num mundo como esse exatamente para aprender a ter confiança no Criador. A gente está no mundo como esse porque não tem confiança no Criador, só por isso. Só por isso, a gente não tem realmente. Você ouviu falando que as pessoas ligam para ele, perguntam para ele se existe espírito. O cara é espírita, ele não acredita que tem espírito, que existe espírito. É um absurdo, é uma contradição tão... Você não viu falando? Então, é espírito. É espírita, é gente que estuda espiritismo, é gente que lida com o espiritismo. É um absurdo, é uma coisa... Então, o que a pessoa está fazendo? Aprendendo, como todos nós. Mas ela acredita, está fazendo... Num estágio anterior. É melhor ter medo numa hora dessa do que duvidar da existência, eu acho. Porque é mais fácil esclarecer o medo do que a dúvida da existência, porque aí sofrem. É isso aí. Seu Luiz, qual que é? Não sei dizer se é o certo, comparação. Fé e confiança. Então, a fé, ela está mais, dependendo do ponto de vista de quem fala da fé, pode ser a pessoa falar assim, eu tenho fé, eu acredito em Deus, isso está mais na condição de crença do que realmente de confiança. Porque quem confia em Deus pode rigorosamente, ele não precisa dizer eu tenho fé em Deus, ele pode dizer eu sei de Deus, eu confio plenamente nele, independente da circunstância. Fé e confiança são sinônimos, tá? Mas dependendo de quem fala,
a pessoa fala mais da boca para fora do que realmente ele tem realmente confiança no Criador, uma confiança irrestrita no Criador. É preciso desenvolver essa confiança, viu? Sem essa confiança a gente não é nada. A fé não combina com crença. Não, de jeito nenhum. Fé, na realidade, é confiança irrestrita no Criador. Independente das circunstâncias, independente da filosofia que você segue, da religião que você segue, das circunstâncias que você está vivendo, do momento financeiro que você está vivendo, independente de qualquer circunstância. O homem que acredita, ele pede para Deus fazer por ele aquilo que é sua obrigação. O homem que sabe de Deus pede força, pede resignação, pede coragem, pede determinação, pede ajuda dos bons espíritos, pede boas inspirações. É completamente diferente. Ele não pede que Deus faça por ele aquilo que é seu dever. O senhor Milton comentando na sua palestra, que dependendo do ponto de vista do homem, o homem vai passar a vida inteira rezando e não vai resolver nada. Não é mesmo. Não adianta rezar, né? É claro que não. É claro que não. Pode-se dizer que só tem fé naquele Deus da sua própria crença. Em outro Deus não confia, tipo uma religião, uma crença, eu tenho fé no meu Deus, na minha crença. Fora disso... Na realidade, o Criador, ele não é de crença nenhuma, ele não é de religião nenhuma. Ele é o Senhor do universo, ele comanda tudo, independente da vontade, do desejo, da boa vontade do homem. Né? Ele comanda tudo. As coisas que acontecem aqui na Terra é tudo criação do homem. A maneira de ver o Criador é criação do homem. Você não viu ele dizendo que não é possível as pessoas serem ateus? E não é mesmo. Porque não é por causa de uma ou duas pessoas, ou 3 pessoas, ou 10 pessoas que não acreditam em Deus, que ele deixa de existir. É a mesma coisa que eu quis dizer, não, eu não acredito no verme, eu não acredito alguma coisa que a gente não vê, vai. Não, um bichinho pequenininho, vai, esse microscópio. Né? Eu não acredito num vírus, por exemplo. Pô, e por causa disso, o vírus deixa de existir por conta disso? Porque se você, rigorosamente, a maioria de nós nunca viu um vírus, mas sabe que existe. E procura se preservar dele, procura se precaver contra ele. Falou que está por ali, já fica... Não é? Pô, fulano tá gripado. Então, vamos ficar muito perto dele, não vamos respirar muito o ar que ele está respirando. Se ele tossir, vamos se preservar, porque... Se o vírus pegar na gente, é perigoso. E a gente não vê. Né? Então, rigorosamente é isso. A fé, ela não pode ser cega. A fé tem que ser raciocinada. Quando o senhor Milton falou que a filosofia espírita é a única que consegue, filosoficamente, provar a existência de Deus, mas ele esqueceu de dizer como. Vocês reparam nisso? Mas você ficou foi meio que não terminado. Eu acho que era para a gente questionar. E a gente é isso. Ele cutuca mesmo. Ele cutuca mesmo. A gente não questiona. Mas devia questionar. Porque ele faz isso mesmo. A filosofia espírita, ela explica mesmo. Ela explica filosoficamente a existência de Deus. E não há como negar. Né? A toda causa corresponde o efeito. Ninguém pode negar isso. A toda causa inteligente corresponde um efeito inteligente. A grandeza da causa está no tamanho do efeito. A potência da causa está na grandeza do efeito. Quer dizer, se o efeito é muito grande, a causa tem que ser maior que o efeito. Está aí o causador. Está aí a prova filosófica da existência de Deus. E não há como negar isso. Você pode negar por querer negar, mas racionalmente não há como negar isso. E você não precisa ser espírita para entender isso. Você não precisa ter crença na sobrevivência da alma, na pluralidade das existências, que a gente chama de reencarnação. Você não precisa ter crença nisso. Você simplesmente por esse raciocínio fala não.
É correto, é Não racional. pode falar que não é Deus, né? Pode falar que alguém causou isso. Tá, mas Deus é um nome genérico, você não viu ele falando? A gente não fala sempre isso, aqui é um nome genérico. Ele não, a palavra Deus, ela não determina a grandeza do Criador, a maravilha dessa inteligência. Não, é muito pequena essa palavra e ela restringe muito a qualidade do Criador, do causador de todas as coisas. Ela restringe muito, porque Deus se usa para muitas coisas, essa palavra, né? E para coisas pequenas, não para coisas grandes como o Criador. Não é? Eu vou pôr nas mãos de Deus, né? Então, se é coisa do Deus como a mal, né? É a visão tacanha do homem, né, ligado à materialidade da vida. Quando o seu Milton fala que a religião, a filosofia espírita, o espiritismo é para poucas pessoas, ele não está querendo dizer que o espiritismo não veio para ajudar a humanidade, não é isso que ele estava querendo dizer. O espiritismo veio para a humanidade, para mudar o pensamento da humanidade, e ele pode ser compreendido por todas as pessoas, né? Porque todas as pessoas têm inteligência para compreendê-lo. Uma coisa é você compreender, outra coisa é você querer compreender. Aí é que está a diferença. Então, o espiritismo vem para quem quer entender, para quem quer algo a mais do que a maioria das pessoas. Nós podemos estar em casa assistindo um filme, tomando um belo banho, estar sentado no sofá, sossegado, descansando, como a grande maioria faz depois de uma segunda-feira, né? E nós teremos mais razão para isso, porque nós passamos sexta, sábado e domingo estudando doutrina espírita, quer dizer, descansando muito menos do que normalmente a gente descansa, não é isso? Mas o que nós estamos fazendo? Nós estamos aqui estudando novamente, tentando entender, tentando progredir, tentando melhorar a nossa consciência a respeito das coisas de Deus e das leis naturais. Essa é a diferença. Se você encontrar a maioria, essa sala seria pequena, né? Exatamente. Exatamente. E um dia, isso vai acontecer. Isso vai acontecer. As pessoas não vão ser espíritas, mas elas vão compreender os princípios espíritas. É o que realmente importa, né? É isso que importa, realmente. Não importa, não. A gente de sexta-feira, quando tem alguma pessoa nova, algum iniciante que vem pela primeira vez, o que a gente fala? Não se torne espírita. Estude, adquira o conhecimento. Conhecimento não ocupa espaço. Você não precisa se dizer espírita. O Caio, ele gosta de tudo que a gente fala, ele aprova tudo que a gente fala, ele não se diz espírita. E assim tem que ser mesmo. É que ele acha que ele ainda tem que estudar, sabe? Ele está vindo ver ele não tem tempo ainda para vir aqui estudar. Se ele tivesse, ele viria. Isso. Essa é a diferença. Ele quer esse conhecimento. Isso, é isso mesmo. Mas ele está sendo autêntico e verdadeiro com ele mesmo. É assim que tem que ser. É assim que as pessoas têm que Se ser. ele falasse que é no íntimo dele. Exatamente. É assim que tem que ser. As pessoas têm que ser verdadeiras. Elas têm que assumir o compromisso quando elas tiverem consciência daquilo que estão assumindo. Porque junto do conhecimento espírita vem a proporcional responsabilidade. Eu achei que a mãe dele né? A mãe dele? Não sei, Eu não sei. Eu conto da mãe dele que falou para ele procurar. Ela tem um pouco de conhecimento. Então ela apanhou um pouco, mas ele me disse que a família é católica. A mãe dele tem um pouco. Mas vamos lá, então. Estamos na 712, né? Com que fim, pergunta, com que fim fez atrativos os gozos... Desculpa, com que fim Deus fez atrativos os gozos dos bens materiais? Resposta, para instigar o homem ao cumprimento da sua missão e também para o provar na tentação. É interessante essa pergunta de Kardec, né? A pergunta é inteligente, porque Deus podia ter feito os bens materiais sem os atrativos que ele tem. E, no entanto, ele atrai tanto, né? Ele atrai tanto, ele tem um magnetismo natural, né? As coisas materiais têm um imã natural, né? Que atrai as pessoas, né? E isso tem um propósito, né? Parece ser ruim, não parece? Se a gente analisar, parece ser ruim, mas não é. Ele tem um fim muito positivo, né? Que é para a pessoa, para o homem cumprir a missão dele, e também para provar ele nessa tentação, na tentação de estar ligado às coisas materiais.
Se ele souber recusar essa tentação, se ele usar os bens materiais com bom senso, ele vai tirar proveito dos bens materiais e não vai ser subjugado por eles, que é o que acontece com uma boa parte das pessoas que têm bens materiais. Ele é subjugado pelo bem material. Ele não é dono do bem material, o bem material que é dono dele. Né? 712 anos. Qual o objetivo dessa tentação? Resposta: desenvolver a razão, que deve preservá-lo dos excessos. Acrescenta Kardec a seguinte explicação: se o homem não fosse instigado ao uso dos bens da terra, senão em vista da sua utilidade, sua indiferença poderia ter comprometido a harmonia do universo. Deus lhe deu o atrativo do prazer, que o solicita a realização dos desígnios da providência. Mas, por meio desses mesmos atrativos, Deus quis prová-lo também pela tentação que o arrasta ao abuso, do qual a sua razão deve livrá-lo. A Terra é uma grande escola, na verdade. Né? A Terra tem essa função, né? O cara chega aqui e acha que a vida é tudo, quando a vida é absolutamente nada. Nada. A vida é nada. A realidade é essa. A vida, ela tem propósitos, mais nada. A realidade é a existência, né? Ela tem propósito, porque a vida, ela é outra coisa completamente diferente. Outra coisa. A vida como espírito, o homem não chega nem perto, ele nem esbarra na vida espiritual. Nem esbarrar, ele esbarra. Com as suas qualidades, com a sua liberdade, com a sua capacidade de aprendizado, com todos os atributos que tem o espírito. Nem esbarra, não chega nem perto. E ele dá tanto valor para a vida, né? A gente valoriza tanto a vida material. Quando, na realidade, ela tem um valor quase que insignificante. Ela é apenas um momento na nossa existência, uma das nossas existências, que tem um propósito definido. Nada mais. As pessoas, a gente se liga, a gente valoriza a vida. Mas a vida tem que ser valorizada mesmo. As pessoas que estão em volta da gente, que a gente... A influência da família, a influência da sociedade, a influência dos meios de comunicação, e a pessoa se deixar subjugar por isso. Sabe? Porque, quando ele diz aqui, 712 anos, qual o objetivo dessa tentação? Ou seja, dos atrativos, do gozo dos bens materiais. Qual o objetivo disso? Desenvolver a razão. Não é interessante isso? Reflete a esse respeito para você ver. Não tem por objetivo possibilitar ao homem os excessos. Ao contrário, ele tem que desenvolver a razão e, através da razão, não é, processando essa situação toda, preservar-se dos excessos. É claro que ele vai utilizar os bens materiais um pouco para a sua satisfação, para o seu bem-estar, para o seu conforto, tudo mais. Mas se ele for um cara de bom senso, se ele for um cara que usa a razão, ele vai utilizar isso também para dar emprego, para promover o bem, para ajudar as instituições que tenham necessidade, etc, etc, etc. E todo cara que usa mal os bens materiais, ele sofre de uma coisa chamada peso de consciência, ou dor de consciência. E é grave isso. É grave. Tem um cara que bancava um programa de televisão lá em São Paulo, ligado a essas construtoras. Desembolsava 2,5 milhões por ano na boca do caixa para bancar um programa de televisão ligado à religião, por causa de peso na consciência. As construtoras aí que estão emitidas com essas falcatruas todas. Para aliviar a culpa dele. Consciência, exatamente. Entendeu? Quer dizer, por aí vocês têm uma ideia do significado, né, do peso que tem o mau uso dos bens materiais. Porque não faz só mau uso dos bens materiais o rico, viu? Faz mau uso dos bens materiais o pobre também. Que muitas vezes leva um doce para o filho e paga uma cerveja para o amigo de bar. Não é?
A mulher que muitas vezes nega alguma coisa para o filho e gasta mal, faz mau uso do dinheiro para outras coisas também. Né? Vai no cabeleireiro, faz uma unha, que agora virou moda fazer aqueles desenhos na unha, aquilo fica caro para burro, né? Não é barato aquilo. Aquilo é caro para chuchu. E volta e meia você vê ele postar aquele treco, né? A mulherada postando aquele troço, custa não sei quanto aquele troço lá. Dá para comprar muitos pães, dá para comprar vários litros de leite. E às vezes a pessoa está postando aquele troço e está reclamando da vida. Tem lugar que você faz um líquido numa semana que é R$ 40 para fazer toda semana, se necessário, né? Quer dizer, 40 pau por semana, 4 vezes 4, 16, são R$160. Né? E se vocês querem saber, sabe quem gasta dinheiro? O pobre. O rico não gasta dinheiro. O rico não joga fora dinheiro, não. Quem joga dinheiro fora é o pobre. Né? Então... A gente não, sempre gasolininha bem pequenininha, viu? Então, mas olha, mas preste atenção, para quem faz mais falta, os R$40? Com certeza. Então, quem está jogando fora dinheiro? Quem não tem. Entendeu? É comum você ver gente que não tem condição de ter um carro, ter dois. Sim. O sujeito não tem condição de ter um, tem dois. Não tem condição de ter uma bicicleta, tem um. Esse negócio que o senhor falou na palestra também, eu não sabia que no Japão só pode comprar se você comprovar que tem muito guardado. Tá aí a solução dos problemas, né? Realmente, às vezes você vê 3 pessoas, é o marido, a mulher e o filho, tem carro e não tem nem aonde guardar. Isso causa um problema, não causa problema só para ele. Ele causa problema para a sociedade no modo geral. Ele põe em risco um monte de coisa. Ele põe em risco bem a segurança das pessoas, porque alguém pode botar fogo naquele troço no meio da rua, pode roubar, pode sair desabalado da carreira com o carro para querer fugir, porque roubou o carro, alguma coisa, atropelar alguém, coloca em risco uma série de coisas. Agora, o Japão, eles tomam determinadas medidas porque eles não têm espaço. Então, como o espaço é uma coisa muito exígua, muito reduzida, tem quarto de hotel que é uma cápsula, o cara entra dentro da cama. Ali ele tem, na cama, um negócio redondo, parece uma cápsula mesmo. Ali ele tem televisão, tem rádio, tem não sei o que, é tudo ali. Então, pouco que é o espaço. Aqui, quarto de hotel, eu fiquei em hotel 20 anos, eu viajava, quarto de hotel que fiquei, que era quase o tamanho dessa sala aqui. Aqui em Ribeirão Preto, com os hotéis antigos, né? Dá para fazer... Os motéis modernos hoje, que não estão com essa sala aqui, você faz 4 quartos, 4 ou 5 quartos. Né? Então... Meu pai foi sapateiro há muitos anos. Quando você falou de rico, eu lembrei. Porque ele tinha só... Os serviços dele eram médico, engenheiro, advogado, empresário. E é assim, gente. O sapato estava quase com o pé no chão. O senhor Mauri dá um jeitinho, pelo amor de Deus. Meu pai sempre foi muito caprichoso. Muito caprichoso. Ele arrumava. Agora, ia lá, como diz, entre aspas, hipótese, ao sapato ainda vai pausar, quando meu pai falou, não não meia sol, não, não vou comprar outro. Ainda não tinha a China com tudo, né? Eu falo só nos 80, 90. E até por isso, porque o filho usa até o final, para aproveitar tudo. E as pessoas que têm menos iam lá, não, vou comprar outro, jogar, vou deixar falar. É um absurdo. Isso mesmo. As pessoas, do modo... Obrigado, filho. As pessoas, do modo geral, usam mal as coisas e desperdiçam muita coisa. É muito comum você ver na casa das pessoas, isso eu vi na casa de uma pessoa e critiquei muito, porque eu tinha muita amizade para criticar, a pessoa pegar uma panela de arroz e jogar no lixo. Uma panela de arroz. Olha, aquilo, eu nunca, para mim, graças a Deus, nunca fez falta uma panela de arroz. Para a pessoa, naquela oportunidade, não fez falta. Mas depois fez. Na panela de arroz dá para você fazer tanta coisa. Bolinho de arroz, que é uma coisa tão gostosa. Um risoto. Dá para você fazer tanta coisa. Aproveite aquilo. Não joga fora. Tanta gente precisa. Sabe? Se a gente visitar a favela, não precisa muito. Visita uma vez uma favela em São Paulo, você nunca mais desperdiça nada. Nunca mais. Sabe? Então, é preciso que as pessoas tenham uma certa consciência das coisas. É preciso que você utilize bem. Se o chinelo dá para usar mais um pouco, usa mais um pouco. Se você está colocando comida no prato, coloque o que você vai comer. Não coloque excesso para não jogar fora. Né? Tudo isso é levado em conta, viu?
E tudo isso pode fazer parte de uma expiação, de uma prova numa vida futura. Sabe? A gente tem que ter essa consciência. É necessário ter essa consciência. Porque, mesmo porque, ainda que não faça falta para a gente, quantas pessoas no mundo estão passando fome? Mas eu acho que aquele tal pensamento egoísta, eu sozinho não vou salvar o mundo, mas pessoas, se todo mundo economizasse 5 minutinhos e fosse no banho, interessa se o vizinho está fazendo ou não, fazer a sua parte, apagar uma luz. Mas é isso Tem mesmo. tantos lugares que aqui o lixo, reciclagem é para sobreviver. Em outros lugares não pode se falar que tem a cooperativa de reciclado, mas o pessoal vive do lixão. Não é nem por reciclar, por renda, não, para viver. O Rafa esqueceu de novo do horário de verão. Deixa eu dar uma boa noite para ele. Desejando uma boa noite a todos, viu? Mas, de qualquer maneira, eu acho que, independente da religião que a pessoa tenha, da filosofia que a pessoa tenha, é uma necessidade econômica. É uma necessidade. Tudo que a gente gasta demais, a gente está roubando de quem não tem. Essa é a realidade. Você está tirando de quem não tem. Vamos lá. Questão de número 713. Os gozos têm limites traçados pela natureza? Resposta: sim, para vos mostrar o termo do necessário. Mas pelos vossos excessos, chegais até o aborrecimento, e com isso vos punis a vós mesmos. Questão de número 714. Que pensar do homem que procura nos excessos de toda a espécie o refinamento de seus gozos? Resposta: pobre criatura que devemos lastimar e não invejar, porque está bem próximo da morte. E não é da morte física, viu? É da morte, de morrer em vida. A pessoa é um cadáver ambulante, né? Vazia, fútil, né? Porque a futilidade é a pior coisa que pode existir numa pessoa, é a futilidade. Questão de número 714A. É da morte física ou da morte moral que ele se aproxima? Resposta: de uma e de outra. Da morte moral, porque está morto em vida mesmo, é fútil. E da morte física, porque todo o excesso leva à morte prematura. Acrescenta Kardec a seguinte explicação: o homem que procura nos excessos de toda a espécie um refinamento dos gozos, coloca-se abaixo dos animais, porque estes sabem limitar a satisfação de suas necessidades. Ele abdica da razão que Deus lhe deu para guia, e quanto maiores forem os seus excessos, maior é o império que concede à sua natureza animal sobre a espiritual. Quando tem que ser o inverso, né? A natureza espiritual tem que se sobrepor à natureza animal. Esse é o propósito da vida, né? As doenças, a decadência, a própria morte, que são a consequência do abuso, são também a punição da transgressão da lei de Deus. Item número 4, necessário e supérfluo. Questão de número 715. Como pode o homem conhecer o limite do necessário? Resposta: o sensato o conhece por intuição, e muitos o conhecem à custa de suas próprias experiências. Questão de número 716. A natureza não traçou o limite do necessário em nossa própria organização? Resposta: sim, mas o homem é insaciável. A natureza traçou o limite de suas necessidades na sua organização, mas os vícios alteraram a sua constituição e criaram para ele necessidades artificiais. Questão de número 717.
Que pensar dos que assambarcam os bens da terra para se proporcionarem o supérfluo em prejuízo dos que não têm sequer o necessário? Assambarcar é tomar, viu? Tomar posse, tomar conta, pegar tudo, né? Desconhecem a lei de Deus e terão de responder pelas privações que ocasionaram. Consequência é grave, viu? Consequência é grave. Terão de responder pelas privações que ocasionaram. Brincadeira não. Consequência é séria. Nossa Senhora, o que mais a gente vê, né? O que mais a gente vê? A gente vê, consegue ver que vamos fazer essas coisas, né? Consegue ver, né? Então a gente vê muito por aí, vamos ficar tentando fazer nada dessas coisas. Mas quem tem um pouco de consciência não faz, né? Não vai causar privação voluntariamente para outra pessoa, né? Acrescenta Kardec uma explicação, que o limite entre o necessário e o supérfluo nada tem de absoluto. A civilização criou necessidades que não existem no estado de selvageria. Olha o bom senso de Kardec, né? O limite entre o necessário e o supérfluo não tem nada de absoluto, e não tem mesmo. Porque o que é supérfluo numa época é necessário em outra. Por exemplo, na nossa região, né? No meu tempo de garoto, ter um carro era algo excepcional. No tempo de moleque, 18, 19 anos, era excepcional. Ter um carro com ar-condicionado era impensável. Impensável. Eu fui ver carro com ar-condicionado. O primeiro carro que eu vi com ar-condicionado foi um carro 1969, um Galaxy Landau, de uma empresa que meu pai trabalhava, na Nestlé. Era um carro que servia a diretoria da empresa, quer dizer, a diretoria de uma Nestlé, que é uma multinacional mundial, né? Quer dizer, uma empresa mundial e muito rica. Só a diretoria tinha carro com ar-condicionado. Olha, eu não estou falando de muito tempo, estou falando de 45 anos, aí, 40 anos. Né? Hoje, você fala carro com ar-condicionado, é uma coisa comum, não é? Sim. Ainda mais para a nossa região, que é uma região que precisa, é necessário. Tornou-se uma necessidade um carro com ar-condicionado. Isso é um dos exemplos, né? Poderíamos citar. Minha mãe passou a noite na fila. Em São Paulo, você comprava uma linha de telefone em 24 meses e eles pediam mais 1 ano e meio, no mínimo, para instalar. Depois se pagam. Você pagava. Acontecia algumas vezes de instalar logo no começo, mas era muito raro. Era uma sorte, né? O espírita sabe que não existe sorte, mas seria muita coincidência. E a gente que pagava as 24 parcelas e esperava mais 1 ano e meio para instalar o telefone. Era assim, era quase 4 anos entre comprar e receber. Hoje, a gente ouvia falar que nos Estados Unidos o cara alugava a casa com o telefone, a gente ficava admirado, lembra disso? Né? E hoje, vou dizer que telefone é luxo? Absolutamente, é uma necessidade. Internet é luxo? Uma necessidade. O computador é luxo? É uma necessidade. O mouse, em 1992, um mouse aqui em Jaú custava $1.500. Um mouse, gente, coisinha aqui, ó. Agora por 20 anos. Né? Então, a gente podia citar N coisas, né? A gente podia citar muitas coisas, mas, então, realmente, entre o supérfluo e o necessário, não existe nada de absoluto. O supérfluo só é supérfluo para quem não precisa muito daquela coisa. Ou não tem condição financeira de ter, porque se a pessoa não tem condição financeira de ter e insiste em ter, ela vai criar um problema para ela mesma, e um problema grave. É o caso dos 3 carros, né? A pessoa, um só resolvia, tem 3. Evidente, é um absurdo isso. Olha, eu ouvi falar há muito tempo atrás, não faz muito tempo não, falei muito tempo atrás, não, 10 anos, 15 anos mais ou menos, uma moça veio do Canadá para Jaú, e alguém perguntou para ela assim,
o que seu pai faz no Canadá? Fala, meu pai tem uma casa de material de construção. Do tipo dessas grandonas que tem aí, sabe? Essas casas de material de construção grandona, que tem várias, uma rede de lojas e tal. O pai dela tinha uma casa dessa lá no Canadá. O sujeito falou para ele, então você é rico? Ele falou, não sou rica. A empresa é rica, a nossa família não. Começa por aí a diferença de mentalidade, né? Aí perguntou para ela, quantos carros vocês têm na vossa casa? Nós temos 2 carros. E meu pai compra os carros e só troca de carro quando o carro acaba. Fica 10, 15, 20 anos com o carro. Quando o carro acaba, aquele carro vai para um pátio lá, ele é amassado, acabam com o carro lá, consome com o carro, ele deposita as placas, né? E aí compra outro carro. Aí que o cara troca de carro todo ano, cada 2, 3 anos. Pra quê? Isso não vai conseguir pagar o perdi do dinheiro que já pagou, o banco vem, toma. Com muita gente acontece isso. Com muita gente, é impressionante. Vamos lá. E os espíritos que ditaram esses preceitos não querem que o homem civilizado viva como selvagem. Tudo é relativo e cabe à razão colocar cada coisa em seu lugar. A civilização desenvolve o senso moral e, ao mesmo tempo, o sentimento de caridade que leva os homens a se apoiarem mutuamente. Os que vivem à custa das privações alheias exploram os benefícios das civilizações em proveito próprio. Não têm de civilizados mais que o verniz, como há pessoas que não possuem da religião mais do que a aparência. E a pura realidade, viu? A pura realidade. Sabe? O nosso mundo já produz alimento para alimentar todas as pessoas que aqui vivem. A miséria não seria necessária. A miséria só existe porque existe o egoísmo. A fome só existe porque existe o egoísmo. Só por isso. Item 5, privações voluntárias. Isso é bem perceptível. Como? Isso é bem perceptível. Tem gente que tem muita coisa e tem situação. Se você pegar os Estados Unidos da América do Norte, e aqui não vai crítica nenhuma, apenas uma análise, eles consomem cerca de 14, 15% de todos os bens produzidos no mundo. Só por aí a gente faz uma avaliação. A gente também está acostumado a fazer comparação, o presidente está fazendo corrupção, está ganhando dinheiro. Mas eu comecei a ler aquele livro que o senhor falou, A Sociedade Sem Regras, o seu poder, eu estou de boca aberta. Uma quantidade muito menor de gente, o tamanho do poder que tem na mão, de controle. Então, não dá para julgar esse, aquele, se a gente não faz nem ideia do que tem por trás ainda. É realmente trata-se de um grupo de pessoas que projetaram essa situação com o objetivo de tomar ou se apoderar do dinheiro, de todo o lucro, de todos os bens criados no mundo, produzidos no mundo. Por isso que existe miséria, por isso que se fomenta a guerra. Hoje eu estava vendo um documentário a respeito das drogas, né? Como é que é o nome daquele documentário? Tem alguma coisa a ver com o secreto. Eles falam daquilo que acontece por trás das instituições, e normalmente por trás das instituições norte-americanas, onde que a CIA trafica drogas. A CIA. Você sabe quanto a indústria... Vocês sabem quanto a indústria da droga faz de lucro, movimenta de dinheiro no mundo? 370 bilhões de dólares. É impossível acabar com isso. É impossível acabar com isso. E quem está atrás de lucro não está nem aí se alguém vai morrer com a droga ou se não vai. O negócio dele é o dinheiro que ele ganha com isso e acabou. Luiz, mas é um joguete, né? Igual quem tem dinheiro fomenta a guerra dos dois lados, alimenta 2 partidos brigando. É a política do pão e circo mesmo, né? 2 ficam ali e um de trás só cabeceando. É isso mesmo. Os Estados Unidos, ele apoia um lado e arma o outro. Ele apoia um lado e dá arma, suporte político, suporte financeiro para um lado. E por trás, ele alimenta o outro com arma, bomba. A maior fábrica de arma
do mundo, de artefato bélico do mundo, eles têm que fomentar a guerra. Obrigatoriamente. O Osama Bin Laden fizeram um bom tempo. O Osama Bin Laden é cria dos Estados Unidos. Os Estados Unidos criou aquele cara. Depois ele se virou contra, né? Mas é cria dos Estados Unidos. Né? Muito bem. Item 5, privações voluntárias, mortificações. Questão de número 718. A lei de conservação obriga-nos a prover as necessidades do corpo? Resposta: sim, pois sem a energia e a saúde, o trabalho é impossível. Questão de número 719. O homem é censurável por procurar o bem-estar? Resposta: o bem-estar é um desejo natural. Deus só proíbe o abuso, por ser contrário à conservação, e não considera um crime a procura do bem-estar, se este não for conquistado às expensas de alguém, e se não enfraquecer as vossas forças morais, nem as vossas forças físicas. Então, expensas é às custas de alguém? como é que é? Expensas é como se fosse às custas Às de custas alguém? de outro, Você tomar o que é do outro para poder ter conforto, para poder ter as coisas. Entendeu? Se for legítimo, se for fruto do seu trabalho, é um direito legítimo. Aliás, eu considero mais do que um direito, é um dever. Ter conforto, ter uma casa bem montada, ter asseio na casa, ter tudo que você puder ter. Se for fruto do seu trabalho, se for legítimo, é um dever. A gente trabalha para isso. Aliás, o fruto do trabalho tem que ser esse: boa alimentação, conforto, bem-estar, né? Sem esquecer, é claro, que quando a gente puder, quando houver a oportunidade, de ajudar o próximo, de alguma maneira, né? Se você puder ajudar, ajude de alguma maneira. E caridade, a gente sabe que isso não é caridade, a gente sempre comenta isso aqui. Isso não é caridade, mas é um dever social. Quem pode mais, quem tem mais, deve ajudar aquele que tem menos. O forte deve prover o fraco, né? Questão de número 720. As privações voluntárias com vistas a uma expiação igualmente voluntária têm algum mérito aos olhos de Deus? As pessoas que se privam voluntariamente das coisas, né, para provocar uma situação de sofrimento com vistas a ter algum mérito aos olhos de Deus. Essa é a pergunta de Kardec. Resposta: fazei o bem aos outros terem maior mérito. Né? Não tem necessidade nenhuma de você se privar de nada. Não tem necessidade. Não tem necessidade de você se privar e não tem necessidade do excesso. São duas coisas opostas, né? Você nem deve se privar das coisas e nem deve usar nada em excesso. Se você fazendo isso, procura fazer o bem e está resolvido. 720A. Há privações voluntárias que sejam meritórias? Aí já é outra coisa. Aí já é outra história. Sim, a privação dos prazeres inúteis, porque liberta o homem da matéria e eleva a sua alma. O meritório é resistir à tentação que vos convida aos excessos e ao gozo das coisas inúteis. É retirar do necessário para dar aos que não têm, aos que o não têm. Se a privação não for mais do que um fingimento, será apenas uma irrisão. Irrisão é falta de razão, né? Questão de número 721. A vida de mortificações no ascetismo tem sido praticada desde toda a antiguidade e nos diferentes povos.
é ela meritória sob algum ponto de vista? Mortificar-se, bom, a gente cansa de ver na televisão aquele pessoal que sai no meio da rua batendo com as coisas nas costas, sangrando, se crucificando no meio da rua. Isso é mortificar-se, viu? Tá? E tá cheio de gente, né? Nos países orientais que fazem isso. Tá? Ele pergunta se ela é meritória sob algum ponto de vista, se ela tem algum mérito. Resposta: perguntar a quem ela aproveita e teria a resposta. Não aproveita ninguém. Não é isso que Deus quer, sabe? Essa história vem muito acompanhada pelo fato da igreja pregar que Jesus sofreu muito e que por muito sofrer salvou os homens do seu pecado, salvou a humanidade, lavou com sangue os pecados da humanidade. Essa história boba aí, essa história que não tem nem pé nem cabeça, criado pela igreja para que nós tivéssemos dó de Jesus e tal, quando ele é digno de respeito e não de dó. Né? Então as pessoas tentam imitar o sofrimento de Jesus, achando que isso tem algum propósito. Na realidade, é mais exibicionismo das pessoas, né, do que outra coisa. A pessoa vai se exibir no meio de todo mundo, tá vendo como eu tenho fé, tá vendo? Justamente esse ano que passou, tem tanta fé, mas foram filmar o cara passando uma chupada de pica. Só se for pica que deu força para ele ficar na fé, né? Ele não podia abrir a boca, se ele abrisse a boca. Olha lá, você não serve ao que a pratica e o impede de fazer o bem, é egoísta, qualquer que seja o pretexto sob o qual se disfarce. Submeter-se às privações do trabalho pelos outros é a verdadeira mortificação, de acordo com a caridade cristã. Questão de número 722. A abstenção de certos alimentos, prescrita entre diversos povos, funda-se na razão? Resposta: tudo aquilo de que o homem se possa alimentar, sem prejuízo para a sua saúde, é permitido. Mas os legisladores puderam interditar alguns alimentos com uma finalidade útil. E para dar maior crédito às suas leis, apresentaram-nas como provindas de Deus. Todos entenderam a pergunta e a resposta? Hã? O que seria essa abstenção? Então, deixar de comer alguns alimentos, prescrita entre diversos povos, funda-se na razão, é racional. Por exemplo, o judeu não come carne de porco. Os judeus, os crentes do judaísmo não comem carne de porco. A minha avó não comia sangue. Sabe chouriço? Vocês conhecem? A minha avó fazia chouriço porque ela era evangélica, então ela não comia sangue. E assim, consequentemente, tá? O que ele diz aqui é o seguinte: tudo aquilo de que o homem possa se alimentar sem prejuízo para a sua saúde é permitido. É claro, você pode comer carne, você pode comer sangue, você pode comer porco, frango, seja lá o que for, é claro que sem excesso, porque mesmo que você seja uma pessoa que não coma carne, e se você fizer uso em excesso de qualquer outro alimento, vai te fazer tanto mal quanto. Né? Na realidade, o que ele fala aqui, o que aconteceu ao longo da história da humanidade, foi que havia escassez de determinada carne entre determinado povo, e o legislador criava uma lei que proibia o uso daquela carne. E para dar maior força para a sua lei, dizia que aquilo é provindo de Deus. Entendeu? Não, foi Deus que mandou e tal. Só para dar importância para a lei dele. Só isso, nada mais. Né? O homem, nós estamos numa fase evolutiva que a carne alimenta a carne, ainda. Né? O nosso estômago é grosseiro, as nossas necessidades ainda nós temos ainda a necessidade de algumas coisas que são grosseiras. E é assim, nossa evolução ainda
nós ainda precisamos disso para evoluir. Quer dizer, vai chegar um momento que nós não vamos precisar, né? Ele vai perguntar exatamente isso na próxima pergunta. 723. A alimentação animal para o homem é contrária à lei natural? À lei natural? Resposta. Na vossa constituição física, a carne nutre a carne, pois do contrário o homem perece. A lei de conservação impõe ao homem o dever de conservar as suas energias e a sua saúde para poder cumprir a lei do trabalho. Ele deve alimentar-se, portanto, segundo o exige a sua organização. Não queira contrariar a natureza. Não tem necessidade de contrariar a natureza. A gente sabe, por questão de pesquisas da ciência, que existem alimentos, por exemplo, que substituem a proteína. A soja é um deles, por exemplo. Né? Mas a gente nasce. O que a gente vê na família da gente? Como é que a gente é educado? Eu, por exemplo, a minha avó, eu estava chorando, minha avó falou assim, ela está com fome. Pegou um pão, enfiou no caldo do feijão, minha mãe tinha acabado de fazer feijão, enfiou o pão no caldo do feijão e botou na minha boca. Não deu outra, não deu outra, matou a fome, né? E, segundo a minha mãe, a minha irmã, a mais velha depois de mim, a Mara, estava com fome também. E eu, pequeno ainda, eu lembro vagamente disso, mas eu lembro. Ela estava no berço chorando, minha mãe estava fritando bife, eu peguei um pedaço de carne e enfiei na boca dela. E não... Quer dizer, a gente nasce dentro dessa cultura, né? A gente senta na mesa quando é criança, come que te faz bem, você precisa crescer, você precisa ficar forte. Né? Você nasce dentro dessa... Você é criado dentro dessa cultura. Vai chegar o dia aqui na Terra em que o pai e a mãe vão ensinar a criança a comer bem. Como dar educação, como procura ensinar coisas de ordem moral elevada para a criança, vai também ensinar a criança a comer bem. Vai chegar esse momento, com certeza. Mas, por enquanto, não. Né? Muitas vezes, meu pai, de manhã, fritava linguiça, fritava bife, boiando pão, e dava para a gente comer. Era a coisa mais gostosa do mundo. Vou dizer que é ruim. É gostoso para churro. Né? Foi criado desse jeito? A gente foi criado. Eu tentei mudar. Quando eu casei, eu e ela tentamos mudar. Mas não tem como. Não tem como, sabe? É difícil, a gente... Né? E como ele diz aqui, a carne nutre a carne, ainda. Né? Vamos mudar isso, com certeza. Com o tempo nós vamos mudar. O Rodrigo está tentando fazer uma pergunta aqui, mas não estou conseguindo... Droga, né? Não sei se é a internet que está falhando. E as pessoas que se adaptam a virar vegetariana, essas coisas? É uma opção da pessoa, né, filha? Mas não estão contrários da lei de Deus, porque aqui é bem claro, né? Então, mas é uma opção da pessoa. Eu já ouvi falar a respeito de pessoas, crianças que nascem e são avessas à carne. Tem nojo de carne. Coloca a carne na boca dela, ela regurgita tudo. Eu já ouvi falar de crianças assim, simplesmente não suportam carne. Né? Mas talvez seja a encarnação de algum espírito que viveu em algum outro mundo, ou que já tem uma certa evolução moral, intelectual acima da nossa, estava habituado a comer outras coisas em outro mundo. Quando encarna nesse mundo, põe uma coisa dessa na boca dela, ela refuga mesmo. Eu tinha nojo de sentir o cheiro de carne frita e de bacon frito. Nojo. Eu tinha nojo. Quando era criança, eu sentia nojo. O bacon, sempre gostei, não gosto dos dois. Eu sentia nojo daquele troço frito. Nossa, eu sentia um nojo danado. E agora? Como? Boa. Quer dizer, você acaba entrando no ritmo. Né? Eu penso que devo ter ficado muito tempo em estado de erraticidade. Penso.
na última encarnação. Então, quando você reencarna, você já se esqueceu do cheiro e do gosto das coisas e tal, e a repulsa é até instintiva, até natural, até por ter ficado muito longe, muito distante do uso dessas coisas e tal, né? Mas o corpo exige, você precisa trabalhar, você precisa transformar aquilo em energia, que o trabalho é isso, né? É energia em ação, né? Para poder gerar trabalho. Combustível. Como? O alimento é combustível. Combustível, é energia, vai transformar aquilo em energia para poder tocar a coisa, né? Poder tocar a coisa. Deixa eu ver se eu consigo ver o que o Rodrigo perguntou aqui, porque não estou conseguindo. Ele colocou avisa, Yara, mas parou por aí. Ele estava escrevendo alguma coisa e parou de escrever. Escreve de novo aí, Rodrigo. Se tiver alguma pergunta, alguma coisa, escreve de novo aí que a gente procura responder. Vamos lá. Questão 724. A abstenção de alimentos animais ou outros, como expiação, é meritória? Resposta: sim. Se o homem se priva em favor dos outros, pois Deus não pode ver mortificação quando não há privação séria e útil. Eis porque dizemos que os que só se privam em aparência são hipócritas. Isso tudo depende sempre da intenção da pessoa, né? 725. Que pensar das mutilações praticadas no corpo do homem ou dos animais? Olha como é que os espíritos respondem para ele. Aqui vem semelhante pergunta. Por que você está fazendo essa pergunta? Perguntai sempre se uma coisa é útil. O que é inútil não pode ser agradável a Deus. E o que é prejudicial lhe é sempre desagradável. Porque ficais sabendo, Deus só é sensível aos sentimentos que elevam a alma para ele. E é praticando as suas leis, em vez de violá-las, que podereis sacudir o jugo de vossa matéria terrena. Ele vai sempre perguntar, naquele mesmo sentido, já respondi, estou respondendo de novo. Ele procura extrair o máximo de informação possível, né? Ele vai até a última instância de uma pergunta, que é para poder extrair conhecimento, né? 726. Se os sofrimentos desse mundo nos elevam, conforme os suportamos, poderemos elevar-nos pelos que criamos voluntariamente? Resposta: os únicos sofrimentos que elevam são os naturais. Quais são os naturais? Quais são os sofrimentos naturais? Aqueles que vêm pelas provas e as expiações. Não adianta você ficar criando sofrimento. Arrumar sofrimento, arrumar problema, entrar para um convento, ser padre, se privar de ter uma família, de ter filhos, de ter alegria, de ter uma família. Para quê? A troco de quê? O que isso vai trazer de bom? Só vai servir a uma causa só, que é a causa da aquisição dos bens terrenos, de prestígio social, de poder político, só isso. Na realidade, não está servindo de bom para ninguém, nem para a própria pessoa, porque ela podia fazer as mesmas coisas sem se privar das alegrias da vida, ter uma família, de ter um companheiro, uma companheira, né? Podia fazer o mesmo bem, sem problema nenhum. Aquela diferença que o senhor citou uma vez numa aula de castidade celibato, a castidade não precisa ser eterna, pode ser até um certo período, é isso? E o celibato depende, se a pessoa fizer voto de castidade por toda a vida, ela tem que ser casta por toda a vida. O celibatário não é casto. O celibatário, ele faz o voto de ser celibatário, de não casar, de não ter uma companheira ou um companheiro, né? Já o casto, não. Ele pode fazer o voto de castidade por algum tempo ou por toda a vida. Se ele fizer por algum tempo, ou ser casto até os 30 anos de idade, por exemplo, né?
Então, até os 30 anos, ele tem que manter os votos dele, os votos de castidade. Segundo o que eu vi, um espírito me contou, em Nazaré, onde Jesus nasceu, era comum as pessoas fazerem voto de castidade até uma certa idade. E tanto a mãe, se eu não me engano, a mãe de Jesus fez o voto de castidade até uma certa idade. Por isso que ela é considerada casta quando engravidou de Jesus. Ela era casta mesmo. Segundo o Espírito, houve lá uma aproximação entre José e ela, e ele engravidou, sendo casta. Sendo virgem, ela engravidou dessa maneira. Né? O que é plenamente possível. Quantas mulheres não engravidam dessa maneira? Tem uma amiga que o cara está grávida dela, porque o cara engravidou, não fiz nada com ele. Ela provou que era mais dele que ela era. Não tinha feito nada com ninguém mesmo, e era dele. É isso aí. Né? Então é plenamente possível. Agora, tem gente que faz voto de castidade, como em Nazaré, era por algum tempo, até tal idade. Outros podem fazer o voto de castidade pela vida inteira. Assim como tem pessoas que fazem voto de pobreza. Fazem voto de pobreza pela vida inteira. Não terem nada, não terem bens nenhum. Existe também. Né? Nada disso tem valor nenhum. Olha, depende, viu? O voto de castidade, o voto tem algum valor sim, né? Depende do propósito da pessoa. Se ela oferece aquilo a Deus como um ato de submissão, à sua vontade, um ato de carinho, de respeito, né? Tem valor sim. Né? É a mesma coisa que uma prece bem feita, né? Uma prece feita com amor, alguém levar um objeto numa igreja, por exemplo, e oferecer aquilo a Deus, ela, no modo dela entender as coisas, ela está agradecendo o Criador, de alguma maneira. Ele tem, aos olhos de Deus, tem valor, sim. O que não tem valor é a pessoa submeter-se a um sofrimento desnecessário. Isso não tem valor. Entendeu? Para que você vai ficar se açoitando, se pregando em cruz? A troco de quê? Que vai aproveitar? Quem vai aproveitar isso? O sujeito pode pegar em uma infecção, né? Pode causar um problema grave de saúde para ele. A troco de nada. Mas a cidade também não seria isso. Você fala assim, né? Ela poderia gostar de alguém ali, cada pessoa, ela está se contente porque tem na realidade, na igreja... Deus nem querer isso, né? Muita gente... Você já leu o livro Memórias do Padre Germano? Tem aqui na biblioteca. Memórias do Padre Germano. Ele fala exatamente isso. Leia esse livro para você ver. Ele fala exatamente a esse respeito. E não tem sentido nenhum a pessoa dedicar a sua vida, por exemplo, à Igreja Católica, e deixar de ter a alegria de ter uma família, de ter filhos, de formar uma família. Então, talvez pela ignorância da pessoa, talvez esteja para ele. Mas... às vezes é imposto pela família, viu? Sabe? A família quer ter alguém padre na família. Tem muito disso, viu? Em famílias italianas, tem muito disso, sabe? Não, tem que ter um padre na família, tem que ter... Eu acredito que por ignorância própria não seja, porque eles são esclarecidos, estudados, em relação a essas coisas, às vezes é gosto de família mesmo, né? Pela história, é a vontade dele. E tem muita gente que chega aí até quase a ordenação e sai fora. Né? Tem muita gente, muito caso assim. Puxa vida, está quase na hora já. Nós estamos na 726, é isso? Nós vamos começar essa pergunta? Né? Estamos lendo a resposta. Eu vou começar novamente a ler a resposta. Aqui vem semelhante pergunta. Perguntai sempre se uma coisa é útil. O que é útil, o que é inútil não pode ser agradável a Deus. E o que é prejudicial lhe é sempre desagradável. Porque ficais sabendo, Deus só é sensível aos sentimentos que elevam a alma para ele. E é praticando as suas leis, em vez de violá-las,
que podereis sacudir o jugo de vossa matéria terrena. Questão de número 726. Se os sofrimentos desse mundo nos elevam, conforme os suportamos, poderemos elevar-nos pelos que criamos voluntariamente. Era nessa que nós estávamos vendo. Os únicos sofrimentos que elevam são os naturais, porque vêm de Deus. Os sofrimentos voluntários não servem para nada, quando nada valem para os outros. Crês que os que abreviam a vida através de rigores sobre-humanos, como fazem os bonzos, os faquires e alguns fanáticos de tantas seitas, avançam na sua senda? Porque não trabalham antes em favor de seus semelhantes? Que vistam o indigente, consolem o que chora, trabalhem pelo que está enfermo, sofram privações para o alívio dos infelizes, e então a sua vida será útil e agradável a Deus. Quando, nos sofrimentos voluntários a que se sujeita, o homem não tem em vista senão a si mesmo, trata-se de egoísmo. Quando alguém sofre pelos outros, pratica caridade. São esses os preceitos do Cristo. E para acabar, para encerrar, a 727. Pergunta: se não devemos criar para nós sofrimentos voluntários, que não são de nenhuma utilidade para os outros, devemos, no entanto, preservar-nos dos que prevemos ou dos que nos ameaçam? Resposta: o instinto de conservação foi dado a todos os seres contra os perigos e os sofrimentos. Fustigai o vosso espírito e não o vosso corpo. Mortificai o vosso orgulho. Sufocai o vosso egoísmo, que se assemelha a uma serpente, a vos devorar o coração, e fareis mais pelo vosso adiantamento do que por meio de rigores que não mais pertencem a este século. Não adianta mortificar o corpo, nós temos que mortificar o espírito, né? Combatendo tudo o que há de ruim nele. Orgulho, vaidade, prepotência, egoísmo, né? Tudo que realmente nos desvia da elevação. Vamos marcar aqui o dia de hoje para nós. Próxima aula vai cair dia. A próxima seria dia 2, mas não vai acontecer. Dia 9. Vamos marcar aqui. Hoje é dia 26/10/2015. Deixa eu marcar para ele isso aqui. Muito bem, alguém quer comentar alguma coisa? Acrescentar alguma coisa? Perguntar alguma coisa? Sr. Luiz, essa parte que fala lá do livro de contato, essa terrestre que eles vêm há muito tempo, já visitando, é verdade mesmo? Eu não lembro muito na minha cabeça. Repita a pergunta, por favor. Do livro, essa que fala aí da parte das sociedades secretas, que já há contatos com seres extraterrestres há muito tempo, que já visitam. Olha, aquele livro, esse livro, As Sociedades Secretas do Século XX, ele dá toda a bibliografia de onde o autor tirou essas informações. Toda vez que um autor é sério, ele indica a bibliografia. Se ele não for sério, ele não indica a bibliografia. Ou ele fala daquilo que ele pensa, ou ele inventa alguma coisa, ou ele distorce aquilo que é a real informação. Ou ele copia de alguém o texto, para dizer que a ideia é dele. Entendeu? Esse autor, ele teve cuidado, e o índice bibliográfico desse livro é grande, você reparou? É enorme. É enorme. Ele fala no começo do livro, inclusive, que essas informações elas estavam esparsas em vários lugares, em vários livros. E ele condensou essas informações num livro só. Entendeu? Então. Ele se identificou também, né? Hã? Ele também nem quis se identificar com o mérito disso, só compartilhar. Ele compartilhou a informação. Entendeu? Então, tem valor sim. Tem valor sim. Provavelmente tem origem a informação. Tá? Ele vai falar de outras coisas que vão te surpreender bastante.
e outras coisas. A invenção de outros tipos de combustível, entendeu? A invenção de combustível que seria capaz de tirar naves daqui da Terra com facilidade e trafegar pelo universo. Entendeu? Ele vai falar de tudo isso. Tá? Ele tira essas informações, ele colhe essas informações e faz uma comparação com aquilo que está acontecendo no mundo. Para dizer que o mundo está submetido à vontade desse grupo, que tem por objetivo dominar o mundo através da subjugação financeira, e subjugar as pessoas financeiramente, e criar condições e situações através das quais eles retirem o maior lucro possível. Entendeu? Desagregar a família, vícios, usar os meios de comunicação para servir aos seus propósitos, etc. Tem desenho, coisa que você não tem plena... Mensagens subliminares. O senhor sabe que eu fui procurar esse título aí, achei outro artigo relacionado, que eu só não entrei para ver a fundo, mas só marquei lá para mim ver também, que já estão usando, os cientistas estão fazendo um estímulo no cérebro para fazer os humanos desacreditar de Deus, para deixar como se fosse... Que coisa, né? Então assim tá na mão. É terrível a coisa. A coisa é terrível. Olha, o que se faz em nome do lucro, você massacra povos, você massacra velhos, crianças, mulheres, você destrói países, destrói comunidades, destrói cidades inteiras em nome do lucro. Entendeu? O homem, ele é perverso mesmo. Por isso que nós temos que nos importar conosco nesse sentido. No sentido de mudar o nosso comportamento para melhor. E tratar de fazer o melhor para que os outros também entendam essa necessidade. Entendeu? Mas é premente essa necessidade de entender que nós temos que mudar de comportamento. Mudar realmente de comportamento. Aconteça o que acontecer. É necessário isso. Participar, fazer parte da solução desse mundo. Porque dos problemas, a maioria entra nesse joguinho desses caras, entendeu? E acaba fazendo parte desse jogo. Entendeu? Eu conheci gente viciada em droga que diz assim, eu não faço mal para ninguém. Eu só uso droga, não faço mal para ninguém. Como que não? Você faz parte de um grupo de pessoas que fomentam a violência, o tráfico de drogas, a prostituição, as guerras e todo tipo de questões ligadas ao tráfico de armas, porque quando se fala em arma e droga, elas estão intimamente ligadas. Essa última apreensão que eu vi esse tempo atrás, que o senhor estava falando das armas de grande tecnologia, estava indo para o Rio de Janeiro, é tudo italiano. Eletrônica, ele estava falando da recarga lá, mas cada arma só desses países aí, que primeiro mundo que faz essa fabricação aí. É isso aí. Entendeu? Então, se a gente tem consciência disso, se nós temos consciência desse tipo de coisa, é nosso dever procurar ajudar o próximo a entender isso. Tá? Vai falar, pô, mas tem gente que não quer saber. Realmente, tem gente que você for conversar não vai querer saber. Mas nós temos uma arma poderosa para isso. A mesma arma que Jesus usou, que é o exemplo. O exemplo de probidade, de honestidade, de amor ao próximo, de ser uma pessoa correta, digna, cumpridora dos seus deveres, verdadeira, enfim, aquilo que o seu Milton, o trabalho que ele fez foi nesse sentido, nos mostrar isso. É possível. Consertar o mundo? Realmente nós não vamos mesmo, nem Jesus consertou, nós vamos consertar, mas é nosso dever fazer tudo que estiver ao nosso alcance para melhorar o quanto seja possível as outras pessoas. Porque se a pessoa ela é incorreta nessa encarnação, ela pode não ser incorreta numa próxima. E isso pode acontecer em função de um exemplo que ela receber. De um exemplo só. Sabe? Então, é uma necessidade. Quem tem um entendimento do bem, da verdade, das coisas verdadeiras, das coisas boas, tem por dever e por obrigação dar bons exemplos. Independente do que as pessoas pensem da gente. Não importa. O que as pessoas pensam da gente é uma outra questão. Isso não interessa. E essas pessoas se destacam, essas pessoas que agem certo, porque está tudo com uma direção só, não parece assim. Não, esse cara é bobo, rapaz. Esse cara parece tonto. Ele quer ser
Ele quer ficar fazendo sozinho as Vai ser coisas, destacado. quer se destacar, quer aparecer, o cara, né? Cadê outro nome disso? Mas não tem problema, viu? Não tem problema. Eu acho que isso não deve nos afetar, não deve ser motivo da nossa preocupação. O motivo da nossa preocupação deve ser sempre fazer o que é correto, o que é certo. Todo mundo está fazendo isso? Não importa. Não importa se todo mundo está fazendo ou não. Importa que a nossa consciência manda. Né? Isso é o que realmente importa, é o que realmente nós devemos fazer. Se a gente agir assim, nós vamos ajudar os bons espíritos a terem maior êxito na sua tarefa, no seu trabalho. Né? E quando uma pessoa soma o bem, o mal, ele é temporário, mas o bem não. Nós temos que pensar nisso também. Né? O mal é sempre temporário, porque ele faz parte da ignorância humana. Mas a ignorância, ela é temporária. A ignorância, ela se transforma em sabedoria. Ela pode ser ignorância hoje, mas amanhã não. Né? Isso pode acontecer no começo da vida do cara, no meio da vida do cara, no final da vida do cara, ou em outra existência. Né? Então, esta ignorância, com certeza, vai se transformar num determinado momento de sabedoria. E a gente dando um bom exemplo, procurando dar um bom exemplo, o exemplo que tiver ao nosso alcance, nós vamos ajudar essas pessoas a compreenderem isso. A encurtar sua ignorância. Com certeza, é isso que importa. É isso, tudo isso que importa, realmente importa. Eu acho que o mais importante é a gente desencarnar consciente de que procurou fazer o melhor. Né? Quem faz o que pode, faz tudo o que deve. E quem faz tudo o que deve tem a consciência tranquila. Né? Vamos fazer a nossa prece? Vamos elevar o nosso pensamento, mentalizar a figura excelsa e amiga de Jesus, nosso mestre, modelo e guia da humanidade. Juntos com Jesus, vamos nos dirigir ao Criador, ao Senhor da vida, fonte inesgotável de paz, de amor, de bondade, de misericórdia e justiça, para agradecê-lo muito pela oportunidade de aqui estarmos reunidos em seu nome para estudarmos as questões propostas pelo Livro dos Espíritos dessa noite. Queira o vosso amor, a vossa bondade e a vossa justiça, que tenhamos bom ânimo, coragem, determinação, ideias renovadas, alegria de viver e muito entusiasmo, para que nós possamos ser úteis, trabalharmos e dignificarmos a vida. Auxilia-nos ainda, Senhor, dando-nos a coragem necessária para que possamos orientar a própria existência por um profundo e sincero respeito pelo nosso próximo. Em teu nome, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e de toda a sua equipe, em nome de todos os encarnados e desencarnados presentes, a nossa reunião desta noite, nós a declaramos encerrada.